Olá, boa noite, amigos e amigas internautas. No ar, mais uma edição do programa Na Mira do Povo, onde o povo tem vez e voz, a informação com precisão e credibilidade para você, amigos e amigas internautas. Para hoje, 25 de novembro de 2020, quarta-feira. A todos e a todas, o nosso boa noite, programa Na Mira do Povo, apresentação deste amigo de vocês, Edson Gonçalves. Aqui tem pão, manteiga não. Estamos ao vivo pela nossa página no Facebook, site Folha de Notícias. É muito fácil. É só você colocar Folha de Notícias, né, e você vai ter acesso ao nosso programa que é apresentado de segunda a sexta-feira aqui pela nossa página no Facebook. Também acompanhar essa matéria logo mais no nosso canal no YouTube, Folha de Notícias, tudo junto, né? Folha de Notícias site, é muito fácil. Você coloca, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu ok, o seu gostei, e com certeza a gente agradece de coração. Conferindo a hora certa, pontualmente, 19 horas. Vamos com os destaques para o programa de hoje. Lula lamenta a morte de Diego Maradona. Foi um grande amigo para o Brasil. INSS, pagamento de benefícios de moradores do Amapá é antecipado. Governo diz que parecer de empresa prevê estender validade de testes de Covid-19 em estoque por 12 meses. Dívida federal sobe 2,47% em outubro. João Leão diz que não vai interferir em eleição na UPB. E mais, né? Daqui a pouquinho já se encontra aqui em nosso estúdio o pastor Reinaldo, do Aprisco. Daqui a pouquinho ele fala para os amigos e amigas internautas do programa Na Mira do Povo, onde o povo tem vez e voz. A informação com precisão e credibilidade. Vamos com o boletim, né, atualizado de hoje, 25 de novembro, daqui da cidade de Santo Antônio de Jesus. Aguardando resultados, 350. Casos descartados, 6.421. Casos confirmados, 3.062. Recuperados, 2.881. Casos ativos, 134. Isolamento domiciliar, 125, internados, 9, e 47 óbitos, né? Mais um óbito aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus, vítima da Covid-19. O que eu venho sempre apregoando, né? É preciso manter o isolamento social, é preciso a conscientização maior do risco, né, que essa doença devastadora, não perdoa, a verdade é essa, né? E vem devastando em todo o mundo a Covid-19. E em Santo Antônio de Jesus a gente vê sempre casos crescentes. Nós já temos aí 3.062 casos confirmados da Covid-19 e 47 óbitos, né? Então, a gente lamenta, pede a Deus que realmente conforte o coração das famílias que perderam seus entes queridos para a Covid-19 e pedimos que realmente a população se conscientize, use máscara, use álcool em gel, lave as mãos sempre, né? E esqueça essa questão de aglomeração, de festas, de barzinho, de pizzaria, restaurante, né? A não ser algo essencial que você tem que fazer, né? A vida continua, né? Mas todo cuidado é pouco, essa é a verdade. E lembrando aqui que o pastor Fernando Gomes da Silva, da Igreja Palavra Viva, será transferido, segundo informações, para Salvador. O estado de saúde dele é bastante delicado no momento, né? Mas, amigos e amigas, homem é baleado em confronto com a polícia na Rua da Alegria. Esse tiroteio aconteceu hoje à tarde,
na tarde de hoje, na Rua da Alegria, onde um mequetrefe sacripanta entrou em tiroteio com a polícia e levou a pior. Essa é a verdade, né? 19 horas, mais 4 minutos. Eu converso agora com o pastor Reinaldo do Aprisco. Pastor, é um prazer tê-lo aqui participando pela primeira vez do programa Na Mira do Povo. Eu quero, antes que o senhor fale, lhe pedir desculpa também, porque já marcamos, né? Marcamos uma vez com o senhor e, devido à agenda muito apertada, não conseguimos cumprir com o que foi confirmado com o senhor, né? Naquele momento. Mas hoje o senhor, como sempre, receptivo, nos atendeu e atendeu também ao nosso convite, ao nosso boa noite. É um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui na Folha de Notícia pela primeira vez e para mim é uma honra e tenho certeza que vai ser um programa abençoado aí e nós estamos aqui para tirar dúvidas e falar as verdades, porque esse é o nosso lema, verdade. Pastor Reinaldo, eu gostaria que o senhor fizesse uma síntese para os amigos e amigas internautas. Quem é o pastor Reinaldo da Aprisco? O pastor Reinaldo é uma pessoa que tem muitos defeitos, mas que ama vidas. Eu tenho uma história de 17 anos que trabalho como dependente químicos. No Aprisco eu tenho 14 anos, eu tenho 14 anos de existência no Aprisco, mas eu vou fazer 9 anos que estou na frente do Centro de Recuperação Aprisco e tem 1 ano e alguns meses que nós abrimos uma casa ali na Quitandinha de moradores de rua, que se você observar as praças, as feiras hoje, quasemente, você não vê mais ninguém dormindo nas ruas. Então, o que é o pastor Reinaldo? É uma pessoa que tem muito defeito, mas ama as vidas. Pastor Reinaldo, como é desenvolver esse trabalho no dia a dia? Eu já tive o prazer de conhecer o Aprisco, né? Uma certa vez eu estive lá acompanhando o pessoal do Hospital Incá. Sim, sim. Né? E lá eu vi, em loco, realmente o trabalho que é feito ali. Eu quero lhe parabenizar, porque realmente é um trabalho feito com seriedade, um trabalho com respeito às pessoas, e as pessoas lá, que vivem lá, realmente recebem dignidade, né? Verdade. Hoje nós temos quase 200 pessoas, e a gente tem uma faixa de umas quase 40 pessoas das ruas, pessoas dos bairros humildes, que são pessoas que estão lá. Quem mantém essas pessoas são os empresários, as pessoas que têm uma admiração pelo Aprisco. E eu fico assim muito feliz porque a gente, em Santo Antônio de Jesus, conquistou essa credibilidade dos empresários, das pessoas, como hoje Deus me deu o privilégio de estar aqui na Folha de Notícias. Tenho certeza que isso é as portas se abrindo para que as pessoas possam conhecer o Aprisco. Então, o Aprisco hoje é um lugar de transformação de vidas, porque eu sempre falo, por esses dias está preocupante. E você vê, antes da pandemia, a gente tinha 90 e poucas pessoas. E após a pandemia e com essa doença aí, tanto desemprego, pessoas com depressão e o índice da pessoa nas drogas está aumentando, então eu tenho quase 200 pessoas no centro de recuperação. Então, está um pouco preocupante, mas diante de toda essa situação, a cidade tem abraçado o Aprisco. Lidar com o ser humano já é difícil, não é? E lidar com dependentes químicos, não é? É mais difícil ainda, eu acredito. Não só difícil, como também é um trabalho arriscado. Por que o senhor se dedica tanto assim, pastor, em desenvolver esse trabalho aqui em Santo Antônio de Jesus, frente ao Aprisco? Na verdade, só para você ter ideia, eu tenho já alguns meses, a gente construiu uma casa lá no centro de recuperação, e hoje eu moro no centro de recuperação Aprisco. Então, está aqui meu filho, mora junto comigo, minha família, e eu me sinto assim honrado de ser escolhido. Nós somos escolhidos, é uma missão de Deus. Eu não estou no centro de recuperação porque é bonito. Eu estou no centro de recuperação porque é um chamado de Deus. Trabalhar com pessoas que já trocou tiro com polícia, pessoas que era terrível aí no meio da sociedade, e de repente ele vai para o Aprisco e lá ele começa a respeitar as pessoas, eles começam a fazer um trabalho de terapia ocupacional. Só para você ter ideia, o trabalho
reforma da delegacia, de vários lugares aqui, 14º Batalhão, Corpo de Bombeiro, o CSU, a ONG Animais, a Sementeira. Então, assim, são vários lugares hoje que o Aprisco tem dado essa ajuda para a nossa cidade. Então, isso entra como terapia ocupacional, então a autoestima dele que estava lá embaixo começa a levantar, então isso ajuda muito na recuperação. Então, assim, a cidade aos pouquinhos está conhecendo o Aprisco e está abraçando a gente. Então, lidar com dependentes químicos é um chamado de Deus. Olha meu tamanho para tomar conta de quase 200 pessoas, então não é porque é bonito, é Deus na minha frente. Então, esse mérito e toda a honra é do Senhor Jesus. Ok, aproveitar que eu ensejo e mandar um alô para a Lu Andrade. Ela diz, boa noite a todos. Também para a Ana Santos. Verdade, cada dia mais está crescendo esta doença. Lu Andrade, vou mandar um alô também para a Lu Andrade. Ela diz, pastor Reinaldo do Aprisco é um homem de Deus. Amém. Rafael de Jesus, boa noite. Né? Enfim, os internautas já começam a se manifestar aqui no programa Na Mira do Povo, a participação popular, pastor. Ótimo, ótimo. Pastor, no dia a dia, quais são os parceiros que o senhor busca para que realmente participe, dê a sua parcela de colaboração para que o Aprisco continue não só desenvolvendo esse trabalho, mas também crescendo? Na verdade, o Aprisco a gente pede uma direção a Deus, porque o dependente químico, o que ele sabe muito é pedir e forçar a família a manter esse vício dele. Então, qual foi a estratégia que Deus nos deu? Foi se colocar. Um dia eu cheguei na delegacia, conversei com o delegado e falei assim, olha, me dê uma oportunidade para que os meninos possam reformar aqui a delegacia. Então, o delegado nos deu essa oportunidade. Cheguei no 14º Batalhão, a mesma coisa. Então, se um dia você vê qualquer pessoa pedir alguma coisa na rua, no nome do Aprisco, não acredite, a gente não pede nada a ninguém. O Aprisco não precisa bater na porta de ninguém. O que é que a gente mostra? A gente mostra uma pessoa que estava no fundo do poço, uma pessoa que estava nas ruas, e de repente você vê ele trabalhando em algum lugar, e com esse trabalho, com o trabalho que a gente tem mostrado, as pessoas se interessam e dizem assim, olha, o pastor não bota os meninos dele para pedir, o pastor bota eles para trabalhar. Então, ele tem que conquistar as coisas com suor, com trabalho. Então, as empresas e as pessoas que assistem a live, que vê o programa, e de repente começa assim, eu quero ajudar porque eu acredito que é dessa forma que eles vão se recuperar. Então, a nossa ajuda é mostrando um trabalho, e Deus toca no coração das pessoas, toca no coração dos empresários, toca no seu coração para me chamar aqui hoje para estar falando do Aprisco, e com isso, mais pessoas vão conhecer, e vai ser um prazer também, as pessoas que não conhecem, visitar o Aprisco, e você vai ver lá uma obra muito bonita, um trabalho que tem um ambulatório muito organizado, um refeitório, tem uma cozinha que só para pessoas especiais. Então, assim, é um lugar muito organizado. Então, é um prazer as pessoas conhecerem, e com isso, com certeza, as pessoas começam a ajudar. Mandar um alô aqui para Jordana Paixão de Souza. Ela diz, pastor Reinaldo, homem de Deus. Edilson de Dami. Ele diz, boa noite a todos. Também um alô para Adelita Ramos. Ela diz, boa noite. Boa noite, Adelita. Boa noite a todos. Curtindo aí o programa Na Mira do Povo. Estamos conversando com o pastor Reinaldo do Aprisco. Pastor, outra questão em relação ao Aprisco é que a gente vê que as pessoas... o senhor conta com a credibilidade não só das pessoas que ali têm parentes internados, como também dos empresários em nossa cidade. Verdade. O Aprisco ele tem uma parceria, na verdade, com os empresários. A gente sempre fica feliz porque os próprios empresários agradecem, porque antigamente ali no shopping dormiam muitas pessoas, você vê que ali algumas pessoas dormiam e vários cachorros junto com eles. Hoje a gente tem a Amo Animais, que faz um trabalho lindo. Então, tem um lugar hoje, Santo Antônio de Jesus, lugares que era para ser valorizado e não era pelos nossos políticos. Então, o que acontece? Entendemos que hoje a Amo Animais faz um trabalho de excelência que tem mais de 200 cachorros. O Aprisco hoje tem mais quase 200 pessoas. Então, os empresários veem isso. Olha, menos pessoas dormindo na frente das suas lojas, menos cachorros ali do lado do shopping, em frente de alguma empresa. Quem está fazendo esse trabalho? Pessoas que têm um coração de reino, pessoas que têm um coração de Deus. Então, eles vendo isso,
eles nos ajudam. Então, para mim, Santo Antônio de Jesus e os empresários são pessoas abençoadas. Eu moro num lugar abençoado. São pessoas que têm um coração muito bom. Então, assim, eu me sinto muito feliz que muitas vezes nós não fomos abraçados pelos políticos, mas fomos abraçados pelos empresários e pela cidade. Então, o Aprisco hoje e a Amo Animais, ele tem um serviço prestado pela cidade. Uma ONG ou uma associação que faz a diferença em ter serviço prestado. Então, pergunta assim, o que é o Aprisco? O Aprisco é um lugar onde ajuda a cidade de Santo Antônio de Jesus, ajuda as empresas, ajuda a restaurar. Então, eu me sinto feliz em poder dizer assim, o Aprisco hoje faz a diferença. Hoje, o senhor destacaria, pastor, o índice de recuperação dessas pessoas que são dependentes químicos e que estão internados no Aprisco? Só para você ter ideia, hoje, quando a gente está morando lá no Aprisco, e uma coisa, o que Deus faz? Primeiro, ele organiza aquilo que está desorganizado. Todas as pessoas que ele vai buscar Deus, é que a vida dele está toda desorganizada. Então, como a Bíblia diz, a terra era sem forma e vazio. Todo homem existe um vazio. Então, quando Deus entra em uma empresa, Deus entra em nossas vidas, Deus entra no Aprisco, então ele é mestre em organizar aquilo que está desorganizado. E tudo que é organizado vai para frente. Então, o que acontece? Quando a gente vê um lugar organizado, o índice de pessoas também se recupera. Então, hoje, de cada 10, 6, 7 pessoas são recuperadas. Só para você ter noção. E entre muitas pessoas lá, devido a coisas negativas ou drogas, a depressão também está junto com ele. Então, só para ter noção, de cada 10 pessoas depressivas, 5, 6 estão sendo restauradas pela mão de Deus. Agora, pastor, o que é mais gratificante nesse trabalho? Olha, o salário de um pastor, de um líder de centro, é ver a transformação. Eu tenho fotos de antes e depois, de pessoas como chegou no Aprisco e vê restaurado. Então, pessoas que estavam... A família, hoje mesmo tem um testemunho no Facebook de um menino chamado Felipe, e ele dando testemunho do que Deus fez. Ele perdeu a família, perdeu tudo, voltou para o centro, se recuperou, a família foi restaurada, tem quase 2 anos comigo. Hoje ele é uma das pessoas que dirige um dos carros do Aprisco. Então é lindo ver a restauração de um ser humano, do antes e o depois. Então, qual que é o maior patrimônio que existe? Eu estava mandando uma mensagenzinha e dizendo assim, olha, tem pessoas hoje que eles procuram conquistar tantas coisas, mas são infelizes. Então, ele tem tanto dinheiro, mas continua sendo infeliz. Então, o que eu acho gratificante, e eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo, é ver ser humano sendo restaurado. Eu me sinto feliz. E quando eu falo de ser humano, eu não vejo religião, não vejo cor, eu vejo ser humano. Então, quando Deus quer que eu ajude alguém, eu ajudo de qualquer religião e qualquer ser humano. Então, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Tenho uma família abençoada. Moro hoje no maior condomínio, que é o Aprisco. Então, o que eu tenho que pedir a Deus? Só que Ele me dê força, saúde e me ajude a restaurar essas vidas que estão no mundo das drogas, do crime e com a depressão. Então, eu me sinto hoje um canal de Deus, uma bênção na mão do Senhor para ajudar muitas pessoas. Programa Na Mira do Povo, onde o povo tem vez e voz, a informação com precisão e credibilidade. 19 horas, mais 17 minutos. Mandar um alô aqui para Rayana, né? Rayana Silva, ela diz, boa noite, é isso aí, pastor. Também para Rosimeire Fontes, boa noite a todos. Que Deus continue abençoando o pastor Reinaldo, né? Amém. Estamos conversando aí com o pastor Reinaldo e o pessoal se manifestando, os amigos e amigas internautas, mandando o seu alô, mandando o seu recado aqui para o pastor Reinaldo. Como é que o senhor se sente, pastor? Eu me sinto muito feliz. A gente entende que isso é um resultado não das minhas palavras. Eu costumo dizer que usar esse microfone com discursos bonitos, a gente vê todo mundo fazendo isso, muitas pessoas fazendo isso. Você vê que agora mesmo, há poucos dias agora, em meio à campanha, muita gente entregando cesta básica, entregando isso e aquilo outro, e nós vivemos uma farsa, né? Coisas que não são verdades. E a gente pode entender que quando
os políticos não fazem, os religiosos não fazem, aí entra aí o aprisco e entra alguns empresários e dizendo assim, olha, se eles não fizerem, nós que somos reino, nós que temos Deus no coração, com certeza nós vamos ser uma resposta de Deus na vida de muitas pessoas para levar o alimento na sua casa, nós vamos ser uma resposta de Deus para você, que muitas vezes está depressivo, tem alguém nas drogas, tenho certeza que Deus vai nos usar para abençoar sua vida. Programa Na Mira do Povo, aqui tem pão, manteiga não, pastor. Eu deixo o entrevistado sempre à vontade. Não sou acostumado a fazer pergunta de bolso, né? Aqui a nossa pergunta é direta, é buscando sempre a verdade. Saindo de um polo a outro agora, falando sobre a política. O senhor tinha pretensões de sair candidato a vereador. O senhor, na época, desistiu ou lhe puxaram o tapete? Na verdade, me puxaram o tapete, né? Na verdade, eu fui uma ameaça, não só para o partido, mas para muitas pessoas. Eu tenho certeza que se eu continuasse, eu estaria eleito hoje. Mas também, pelo outro lado, eu vejo uma pessoa como o pastor Reinaldo de caráter, que não se rendeu, não se vendeu. Então, assim, eu acho que toda a maldade que fizeram comigo me contribuiu, me impulsionou para hoje a cidade ver quem verdadeiramente é o pastor Reinaldo. Então, assim, eu entendo que tem mal que parece que quando a gente olha para trás, diz assim, não, aquele cara ou aquela pessoa tentou fazer o mal, mas ele me fez o bem. Porque eu não saí candidato, porque puxaram o meu tapete, mas eu apoiei Dr. Gil, que eu tenho uma honra de dizer assim, um homem de caráter e um homem que foi o mais votado. Então, é uma alegria imensa dizer assim, o pastor Reinaldo apoiou um homem de caráter, um homem que está ajudando o aprisco, que ajuda o aprisco, e é com muito orgulho que o pastor Reinaldo e o aprisco diz assim, deu seu voto para o Dr. Gil. A gente sabe que águas passadas não movem moinhos, né? Mas o senhor era filiado em que partido? PSL. PSL. Que eu já pedi hoje para... Desfiliação. Já pedi para... Desfiliação do PSL. Isso. E por que o senhor pediu assim, tão rapidamente, essa desfiliação, pastor? Na verdade, é porque assim, não tem clima mais, entendeu? Eu acho que não só eu, mas muitos vão sair. A gente não confia, eu acho que não tem uma credibilidade, é tanto que mostrou na urna aí. Então, assim, não tem como. Então, assim, só para você ter ideia, eu estou tendo várias reuniões de empresários, pessoas. Pastor, seja candidato a deputado. O senhor tem como trabalhar em 40 cidades. Então, eu falei assim, eu posso. Está na mão de Deus. Eu não tenho fanatismo por ser político. Mas eu tenho uma missão que Deus me deu, que a minha missão é cuidar das vidas. Se eu fosse candidato e se eu fosse um vereador, só para você ter ideia, eu não tinha esse salário, ia ser todo para ajudar as pessoas. Mas tem um doutor Gil, que ele vai ajudar o aprisco. Nós entendemos que o prefeito que ganhou, ele vai fazer um convênio, como ele mesmo falou isso. Ele garantiu dar um valor em alimentos, um convênio. Ele garantiu colocar um psiquiatra lá no aprisco, porque a gente tem um ambulatório que parece de clínica particular. Eu entendo que está aí tá Genival que ganhou e Careca, né? Eu entendo que eles trabalhem unidos. Eu peço que Careca seja unido com o líder e possa ser que, muitas vezes, a gente tem candidatos e muitas vezes que a gente possa trabalhar com unidos, né? Eu acho que Careca não entrou representando o grupo Beija-Flor. Careca entrou para representar o povo. Então, que eles possam, e Careca como vice, porque eu fui uma das primeiras pessoas, quando Careca foi candidato, tá dizendo eu apoio ele. E que não haja comentários dizendo assim, não, meu grupo é o Beija-Flor, e principalmente que não seja da parte de Careca, que ele seja o grupo Santo Antônio de Jesus. E a gente entende que Genival é um empresário, Genival é uma pessoa que tem um caráter fora de sério, mas que a gente não possa puxar bandeiras de Beija-Flor ou Jacu. Eu acho que Genival ganhou, não por causa da bandeira, nem Beija-Flor nem Jacu. Genival ganhou pela pessoa do caráter, que falou muito mais alto, que onde Genival botava a mão, prosperava, sobre o caráter, por isso que os empresários apoiou Genival. Se fosse Humberto Leite, a gente sabia, e eu não ia vestir a bandeira de Humberto Leite, mas como foi
Genival, a gente todos abraçou, e que não tenha nenhum tipo de raízes beija-flor na vida de Careca. Principalmente porque a ex-mulher de Humberto Leite dizia que o verdadeiro beija-flor era Humberto Leite. Então eu creio que Genival não é nem um beija-flor e nem um jacu. Genival é o povo, é a cidade de Santo Antônio de Jesus. E que Careca não traga essa mistura beija-flor ou querer puxar esse lado. Vamos supor, é porque eu sou beija-flor, eu vou apoiar o deputado Alan Chance, eu vou ficar puxando. Ele tem que puxar o lado do povo. E quem é o melhor para o povo? Quem foi que fez o melhor para Santo Antônio de Jesus? O que é que Santo Antônio fez? O que é que Alan Chance fez em Santo Antônio de Jesus? Então, vamos analisar. Eu não vi uma bandeira de Careca tá puxando a bandeira, levantando bandeira de Alan Chance. Qual é o trabalho bem feito de Alan Chance em Santo Antônio de Jesus? Nenhum. O que é que Alan Chance fez? Aí Careca, ele sabe que ele teve voto, e ele hoje, como vice, ele ganhou simplesmente porque a credibilidade que ele também tem, e que, especialmente, pelo caráter de Genival. Então, já estou deixando o meu recado aqui, que Genival representa o povo de Santo Antônio de Jesus. Nem jacu e nem beija-flor. Que nós possamos trazer o novo para Santo Antônio de Jesus. E Genival representa o novo, e que Genival seja um homem líder. Líder. E o líder é a última palavra quem dá ele. Eu tenho 200 pessoas no aprisco, e eu administro, ex-traficante, ex-ladrão, ex-isso, eles tomavam conta de tráfico, mas a última palavra é a minha. Eu sempre falo assim, eles dizem assim, eu sou o cara, eu falo lá no centro, o cara lá sou eu, quem manda lá, no dia que eu perder a autoridade, eu fecho o centro. Genival, você representa o povo, não um grupo, você representa a cidade, não um grupo. Então não traga beija-flor e nem jacu para Santo Antônio de Jesus, você é o novo. Busque uma renovação e a última palavra é sua. O povo apoiou e apostou em Genival. Eu acredito no seu trabalho e na sua administração, porque você já provou isso. E tenho certeza que a cidade abraçou você para ser um líder para representar o povo. Nem um grupo, nem jacu e nem beija-flor. Que eu poderia, da minha parte, já tinha morrido esses dois. Esse pastor é dos meus, né? Não tem papas na língua, né? Programa Na Mira do Povo, aqui tem pão, manteiga não, informação com precisão e credibilidade. Estamos conversando com o pastor Reinaldo do Aprisco. Pastor, fazendo uma observação aqui, em relação ao doutor Gil Couto, realmente eu entrevistei o mesmo, ele se mostrou bastante preocupado com o Aprisco, né? Falou realmente em colaborar, em ajudar o Aprisco, né? Em ser parceiro do Aprisco. Está gravado, né? Essa é a verdade, está gravado, eu entrevistei ele, e ele mesmo foi quem citou o nome do Aprisco, né? Então, vale a pena ressaltar aqui, mandar um abraço para o doutor Gil, a preocupação dele com o Aprisco, né? Isso. Agora, pastor, em relação, o seu nome era o mais cotado e o mais forte do partido PSL, né? Todos sabiam disso. E por que não lidera essa legenda? Olha, como pastor, vou falar uma coisa para você. Diante de Deus, nenhum deles tinha poder sobre mim. Eu vejo assim, um propósito de Deus. Existe propósito de Deus, existe a vontade de Deus. O propósito de Deus, que tudo isso acontecesse para que meu nome, as pessoas achavam que eu ia apoiar o prefeito, que eu ia me render ao prefeito. Então, muitos achavam, o pastor está com o prefeito. E eu sentei com eles várias vezes, simplesmente por um convênio. Então, por que o pastor Reinaldo não apoiou o prefeito da gestão? Por que não? Porque eu não apoiei, porque eu só queria um convênio. E ele dizia para mim que não tinha condição de fazer um convênio, que só ia fazer isso em janeiro. E eu não acreditei na palavra dele. Então, por que o pastor? Sentei com o Tom, com o doutor Elvaldo, com o próprio prefeito Rogério Andrade. Então, por que o pastor não apoiou? Simplesmente por um convênio. Então, o pastor Reinaldo não ia se vender. Eu não ia berganhar. Eu não precisava de emprego. Tanto se a gestão hoje, chegar hoje, que eu apoiei, botei meu carro, fiz, se o Genival chegar para mim hoje e dizer, Reinaldo, eu tenho um emprego para você, eu não quero. Eu não sou escravo e não vou me empregar de forma nenhuma, eu não preciso disso, eu sou reino, eu fui escolhido para trabalhar, para ganhar vidas. Mas o pastor, como é que contradição é essa? Como é que você vai ser um político? Pronto, eu vou ser um político e o salário do político não é meu.
Então eu não vou me render ao dinheiro. Eu sei. Agora, eu sabendo administrar, eu posso chegar e mandar uma ajuda. Vamos supor, o bairro São Paulo, a Irmã Dulce, o Alto Santo Antônio. Eu posso fazer isso, porque eu sei, eu vivo isso. Eu sei a necessidade que as pessoas estão passando. Eu convivo, eu moro com pessoas que estão passando necessidade. Eu sei o que as drogas e a depressão estão fazendo. Pode ter certeza, o mês de dezembro, janeiro, as cestas básicas que deram agora no mês agora de novembro, acabou, procura, bate na porta aí desses vereadores que ganharam aí. Bata na porta dos políticos que ganharam aí. Está tudo viajando, descansando. Aí é onde entra a igreja, o reino. Nós, como igreja, nós somos o papel de reino, e a gente entende o valor que tem uma alma. O político quer o voto. O político quer o voto. Nós queremos a vida. E o que transforma a vida? Políticos não transforma bairro. O reino, sim, a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, quando a gente leva Cristo, não é uma religião. Imagine só levar Cristo e levar o alimento. Levar Cristo e levar o remédio. Levar as vestes. Isso é bíblico. É isso que o reino tem que fazer. E os políticos trabalham em 4 em 4 anos, ou em 3 em 3 anos. O reino não, o aprisco é para a vida toda. As igrejas de São Antônio de Jesus é para a vida toda. Então, nós temos que sair de 4 paredes. Por quê? Nós vamos enfrentar a pandemia, vamos enfrentar as drogas, vamos enfrentar a depressão, porque nós, nos altares da igreja, falamos que Cristo liberta. A gente fala de amor nos altares da igreja. Por isso que eu falo, discurso sem atitude é hipocrisia. Nós somos o que somos, não é por palavras bonitas, é por atitude. Se você tem discurso bonito ou pregação bonito e não tem atitude, você é um fariseu, você é um hipócrita, você é um pastor comerciante. Você não é reino, porque o comerciante vê lucro. O pastor reino sabe o valor que tem uma alma. Então, eu sou muito criticado entre políticos, eu sou muito criticado entre até alguns pastores, porque na mesma espada que lá bate neles, bate em mim também. Já lhe chamaram de radical, pastor? Falso profeta é quase todo dia. Falso profeta, pastor que gosta de dinheiro, tudo isso aí. Então, e como é que o senhor recebe essas críticas? Rapaz, eu nasci para tomar pancada, eu não gosto muito de tapinha no ombro. Então, eu recebo isso como um impulsionamento para eu crescer mais ainda. Pode olhar as histórias dos homens de Deus aí. As pancadas impulsionou ele. Você vê, Davi mesmo, ele foi consagrado como rei, mas não tinha o trono. Imagina só, rei como sem trono. Para ele ter o trono foi um processo de perseguição, um processo de derrubar gigantes, até ele sentar no trono. Então, o que é que as lutas e as perseguições nos impulsionam? Preparado, quando Deus me colocar no trono, não humilhar ninguém. Então, me preparo para um dia, eu posso ter tudo, mas parece que eu não tenho nada. Eu entendo que eu posso ter a prata e o ouro. Eu tenho hoje um carro bom. Aí eu tenho um carro de X valor, e tiver um mendigo fedendo, mijado, eu pego esse cara, boto no meu carro mijado, fedendo, e eu posso dizer que ele vale mais do que o carro que eu tenho. Tem pastores hoje que na chuva não dá carona às suas ovelhinhas, mora no seu condomínio, tem o seu carro caro, não dá carona porque não pode sujar o carro. Então, esse pastor não é rei, esse pastor é comerciante, porque ele entende que o carro dele vale mais do que o ser humano. E eu entendo que o ser humano vale mais do que toda a prata e o ouro, porque a Bíblia diz que vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. E você acha que é todos os líderes que vão gostar dessas palavras que estou falando aqui? Não. Eu ia lhe perguntar isso agora. Com essa sua postura, o senhor agrega mais amigos ou inimigos? Eu vou lhe responder. Palavras, verdades. Jesus chegou para uma multidão, quando ele multiplicava pães e peixinhos, é o que você vê hoje nos rádios, nas televisões, é muitas palavras doces. É umas palavras doces. Aí você vê que Jesus ele deu uma palavra dura no meio de uma multidão, quando ele estava multiplicando pães e peixinhos. Então, milagres, para mim, chamam a atenção de multidão. Palavra dura, mensagens duras como essa que eu estou dizendo, faz separação entre multidão e discípulo. Então, tira o povo falso, o povo interesseiro, porque no seu deserto, as pessoas não aparecem para lhe ajudar. Mas quando você prospera, uma multidão vem, interessada em alguma coisa. E quando Jesus deu uma palavra dura, a multidão deixou Jesus. Quem ficou com Jesus? Os discípulos. Aí Jesus disse, e vocês também não vão me deixar? E Pedro disse, para onde nós iremos? Que só tu tem palavra de vida eterna. Ele poderia dizer,
Para onde nós iremos que só tu mata a fome da gente, só tu faz milagres? Não foi isso. Então a geração de hoje é uma geração um pouco falsa, que quer chegar até nas igrejas. A igreja que tem cura e milagre tem uma multidão. Uma igreja que tem palavra de salvação, que palavra de salvação é a palavra da cruz. E o que é a cruz? Por que cruz? Porque cruz ele mexe nas minhas estruturas. A cruz ela vai ter coroa de espinho, vai ter prego, quer dizer, vai doer um pouco. Você vai sentir algumas dores, algumas pancadas, mas se você estiver bem com Deus, você está em paz. É tanto que quando Jesus estava sofrendo, ele dizia, quando a multidão estava dando vinagre, pancada, chicotada, ele dizia assim: Pai, tem misericórdia, porque não sabe o que faz. Mas teve um momento de escuridão, porque aí foi um momento de desespero, foi um momento de tristeza. As pessoas estão preocupadas em trono, estão preocupadas em vantagens. Essa geração é uma geração fraca, é uma geração falsa, é uma geração que vai lhe deixar. Aí tem uma geração que é aquela geração que não quer, talvez, os presentes, mas quer a presença. E quando houve um momento de escuridão, aí Jesus ficou desesperado, disse assim: Pai meu, por que me desamparaste? Então foi um momento de escuridão. Então, a ausência do Pai provocou uma tristeza em Jesus. Então, eu profetizo, quando você está procurando lucro, vantagens, que está procurando presentes, está procurando milagre, cura, eu te aconselho a você procurar presença. Presença provoca paz, presentes dá momento de alegria. Então o pastor Reinaldo não quer os seus presentes e os seus elogios. O pastor Reinaldo aqui quer que você conheça o Pai, porque o Pai traz paz. Por que o índice de pessoas depressivas está aumentando? Por que o índice de pessoas, até mesmo no meio do povo de Deus, está aumentando? Porque eles querem presentes, ele quer cura, e não quer a presença, porque a presença do Pai transforma caráter. Então, quero lhe dizer que viver em centro de recuperação, botar mendigo, pessoas fedendo, em meio à pandemia, arriscando a minha vida, do meu filho, isso não é bonito aos olhos do humano, isso é bonito para os olhos de Deus. Então, não é o meu sonho. Então, eu não vivo os meus sonhos. O meu sonho se tornou um pesadelo, mas viver os sonhos de Deus talvez não é a minha vontade, mas eu obedeço e os sonhos de Deus provocam paz na minha vida e me sinto a pessoa mais feliz do mundo porque eu vivo os sonhos de Deus. Programa Na Mira do Povo, onde o povo tem vez e voz, a informação com precisão e credibilidade. Estamos conversando com o pastor Reinaldo do Aprisco, 19 horas mais 35 minutos. Lembrando aos amigos e amigas internautas que amanhã teremos aqui a participação do médico cardiologista, doutor Arthur Gonzalez, falando da Covid-19, falando sobre o diabetes, falando sobre as pessoas que são do grupo de risco, enfim, vários assuntos estaremos abordando aqui amanhã com o médico cardiologista, doutor Arthur Gonzalez, no programa Na Mira do Povo. Mas, pastor Reinaldo, o senhor fez uma colocação aí, que eu observei, vou esperar o pastor concluir o raciocínio dele, e vou tocar nesse assunto de novo. Quando o senhor diz que, se fosse Humberto, eu jamais votaria em Humberto. O senhor tem alguma coisa pessoal contra Humberto Leite? Não. Humberto Leite já esteve no centro, lavou o prato. Eu acho que Humberto Leite ele não sabe administrar, ele não é um bom. Aí, na área que vão colocar ele, que eu não esqueci agora no setor. Infraestrutura? Pronto, talvez ele vai fazer um bom trabalho. Um bom trabalho. Eu acho que ele não sabe administrar. Eu acho que eu não vejo ele como um bom administrador. Até que ele deixou uma marca bonita, que foi a nossa praça. Mas eu não vejo ele como um bom administrador. Agora, pessoalmente, eu acho ele uma pessoa humilde, de um bom coração, perdoa, não tem raiva. Uma pessoa muito boa. Entendeu? Agora, sim, eu acho que a gente vai fazer uma análise assim, entre Humberto Leite e Genival. Qual dos dois seria um bom administrador? Toda a cidade sabe que Genival, Humberto Leite tem os méritos dele. Você tem alguma coisa entre Humberto Leite? Não tenho, mas a gente tem que ter uma visão daquilo que é o melhor para a cidade. Eu acho que, como a ex-esposa dele disse, ele representa o Beija-Flor. Agora, Genival não representa o Beija-Flor. Genival representa o povo de Santo Antônio de Jesus. É como, vamos supor, como eu volto a falar, careca que não traga essa raiz de beija-flor, porque eu mesmo sou próprio contra isso. Eu não vejo um Alan Chance fazendo uma coisa boa em Santo Antônio de Jesus. Um deputado, o que ele fez? Qual é o projeto? O que fez? Aí você vai perguntar, e Rogério Andrade? Rogério Andrade, para mim, foi o melhor deputado referente para Santo Antônio de Jesus. Que parece brincadeira isso, mas é a pura verdade. Quem foi o melhor deputado estadual para Santo Antônio de Jesus? Desses aí. Com certeza foi o Rogério Andrade.
Agora, não venha trazer uma ponga de Alan Chance ou Careca trazer isso, dizer que os votos que teve foi por causa de Alan Chance. É o seguinte, os votos, todo o mérito que teve aí foi os empresários, o grupo se reunir e dizer assim, pelo caráter de Genival, ele ganhou. Agora, pastor, qual a sua expectativa em relação a essa nova gestão que se inicia a partir do dia 1º de janeiro? Olha, para mim, como a pessoa do Genival é muito... Ele é uma pessoa justa, eu sempre falei isso. O justo, quando governa, o povo se alegra. Eu tenho uma expectativa, assim, principalmente que ele está dando emprego às pessoas só de Santo Antônio de Jesus. Isso é uma coisa boa. Segundo, ele é um excelente administrador. Eu só não quero que ele perca a autoridade, porque ele é o prefeito. Não é o grupo Beija-Flor que é o prefeito de Santo Antônio de Jesus. Se ele ganhou, o povo votou nele, o povo não votou no grupo. Não foi o grupo Beija-Flor, que elegeu o Genival. Quem é Genival ganhou porque todos se uniram pelo mesmo propósito. Eu mesmo coloquei um carro meu, botei Robson para trabalhar, tirei ele toda a função para trabalhar, para ver Genival ganhar. Entendeu? Então, muita gente fez mais do que eu. Então, a gente tem que saber que se Genival, é uma coisa que eu dou um conselho para ele, uma coisa feia, ridículo, é um camarada ser um prefeito e não ter autoridade. E eu acho que ele tem autoridade. Pelo que eu fiquei sabendo dele, ele ouve todo mundo, mas a última palavra é dele. Então, se o povo vem enxergar nisso nele, vai ser um grande líder e vai ser o melhor prefeito de Santo Antônio de Jesus. O senhor falou aí em relação ao atual gestor, Rogério Andrade, como deputado. O senhor colocou, diria, nota 10 como deputado. Mais ou menos isso aí. Né? E como gestor municipal, pastor? Não, ele não é. Eu vou falar uma coisa. Ótica. Na verdade, é como o pastor Reinaldo, se você me botar hoje como tomar conta de uma igreja de 100 membros, com 3 meses só vai ficar uns 20. É porque eu não sou um pastor de tomar, eu sou um evangelista. Eu sou uma pessoa que vou trabalhar fora da igreja. Por que centro de recuperação deu certo para mim? Eu nunca abri igrejas para ter 100 membros. Eu reconheço isso. Porque uma pessoa está na... Então, assim, eu não vou... Eu só acho que ele se iludiu. Agora, dizer que ele tem as qualidades dele, tem. Rogério Andrade tem as qualidades dele. Como deputado, para mim... e para Santo Antônio de Jesus, eu acho que ele foi um excelente deputado. Eu não sou hipócrita de dizer que o Rogério Andrade foi um deputado. Para mim, não tem Alan Chances, não tem um que é policial aí, Prisco. Nenhum desses fez por Santo Antônio de Jesus referente a deputado. Então, assim, eu sempre disse, não apoio o prefeito Rogério Andrade, porque eu não acredito nele como prefeito. Não voto nele como... E eu fui sempre sincero dizendo assim. Mas se fosse deputado hoje, o senhor apoiaria? Talvez, como deputado? Se ele não fosse prefeito, talvez eu votaria nele. Talvez eu não teria essas coisas e talvez eu votaria nele. Nada contra assim ele como deputado. Agora, como prefeito, eu falo as minhas verdades, talvez não é a sua. Entendeu? Eu sempre falo, eu tenho a minha visão. Agora, a minha visão como prefeito, para mim, foi uma negação. Eu não sei como é que as pessoas se iludem em dizer que ele foi um bom prefeito. Meias obras... os postos de saúde, todo mundo precisa nem falar. Então, tem gente que vê, eu estou em 4 cantos da cidade e eu enxerguei que ele, como prefeito, para mim, não foi. Eu acho que ele deve hoje dizer assim, rapaz, eu não era nem para nem me meter em Santo Antônio de Jesus, como prefeito. Agora, na área de deputado, ele pode ir e nunca vai perder. Como deputado, onde ele for, ele vai ganhar. Porque ele sabe fazer a política dele. Algumas coisas que ele faz eu não concordo, porém, é uma coisa que ele tem, que ele deveria mudar. Talvez essa perca dele, como prefeito, é ele ir para o fundo do poço e refletir. Um líder perseguidor não prospera. Saul foi perseguidor, não prosperou. Se ele tirar essa coisa de perseguição, de estar perseguindo um, perseguindo o outro, ser um pouquinho humilde, dizer assim, poxa, eu não sou o dono da verdade, tirar esse orgulho dele, esse ego dele, ser um pouquinho humilde. Talvez Deus permitiu que o sistema caísse para ele aprender, refletir. Essa perca dele, esse troféuzinho que ele tinha de dizer eu nunca perdi, caiu por terra, agora perdeu em Santo Antônio de Jesus. Aí o troféu dele caiu por terra, e se ele tirar essa coisa de perseguição, ele vai ser um grande... Talvez ele vá crescer muito aí, como ele já tem os méritos dele, não precisa de o pastor Reinaldo dizendo A, o Q, B ou C, mas ele já tem o mérito. Agora, só tirar o ego e o orgulhozinho dele, que isso é feio que ele tem,
não sei de onde ele aprendeu isso, porque o pai dele é uma pessoa muito humilde, um homem exemplo. Então, ele deveria tirar esse orgulho e ser mais humilde, e ele vai prosperar em todos os sentidos. O senhor fala em perseguição. O senhor chegou a ser perseguido, pastor? Oh, meu Deus do céu. Isso foi muita pancada que eu tomei, meu irmão. Muita, não foi pouca, não. Muita. Então, assim, só para você ter ideia, se você fosse um prefeito de Santo Antônio de Jesus, um prefeito, e eu entrasse no aprisco, e feito todo esse trabalho, precisava eu estar lhe procurando. Pronto, vou dar um exemplo aí. Janeiro, eu espero que Genival já me ajude. Pronto. Aí o Genival vai e começa a ajudar a gente, que é alimentos, um convênio com alimentos, um médico. Eu vou falar bem desse rapaz a vida toda. Eu não estou pedindo emprego para Genival, eu estou pedindo que me ajude no aprisco. E se a pessoa, se Genival me der, imagine só, reforma de posto de saúde, reforma de alguns colégios, e o aprisco fazendo isso, um custo menos, e quem é que vai? E a pessoa, isso nós vamos ser um exemplo para muitas cidades. Ex-dependente químico, o município, a prefeitura apoiando ex-dependente químico, ajudando a reformar casas, colégios, postos de saúde, praças. Rapaz, esse prefeito nunca mais perde uma eleição. Agora, quem não conhece o aprisco precisa conhecer. Verdade seja dita, precisa conhecer. Eu diria que é referência no tratamento de dependente químico, não só em Santo Antônio, como em toda a região. É um trabalho de excelência, feito com amor, com respeito, com dedicação. Não tenho procuração nenhuma do pastor Reinaldo para estar falando isso aqui. Eu estou simplesmente sendo justo, sendo verdadeiro. Eu sempre coloco comigo, aqui tem pão, manteiga não. Se eu precisar fazer uma crítica, vou fazer. Se eu precisar fazer elogio, não. Um reconhecimento. Eu não falo em elogios, porque às vezes, pastor, existe o falso elogio. Verdade. Né? Mas a gente reconhecer o trabalho que foi feito e vem sendo feito. Como o senhor reconheceu aí o trabalho que o Rogério Andrade fez como deputado. Né? Então, é o trabalho que é desenvolvido no dia a dia, no cotidiano do aprisco, para você aí pode não representar nada, mas para as pessoas que estão lá sendo tratadas, para os familiares, representa e muito. É você cuidar de vida, é você salvar vidas. Essa é a verdade. Com certeza. E eu me sinto feliz por essas verdades. Se você perguntar, pastor, o senhor tem alguma coisa contra o presidente do partido PSL, o Derval Kleber? Você tem alguma coisa contra Rogério Andrade? Eu vou dizer, não, gente. Eu sento, posso almoçar com eles. Eu não sou inimigo de ninguém. É coisas que a gente não tem como andar juntos, assim, andar juntos. Porque talvez eu não concorde com a ideia deles, ou eles não concordem com as minhas ideias. Porém, não sou, eu quero que a cidade entenda que as minhas verdades não é a sua, e eu não sou inimigo de ninguém. Então, hoje eu estou falando isso aqui, o amanhã você pode me ver sentado conversando sim. Agora, apoiando as ideias deles, não. Então, eu quero deixar claro que eu não sou inimigo de ninguém. Pelo contrário, eu oro por todos eles, eu quero que Deus possa mudar, transformar e abençoar todos eles. E a divergência de ideias, ela existe. Isso. Né? Existe, tem que ser respeitada, a verdade é essa. Com certeza, com certeza. Né? Programa Na Mira do Povo, onde o povo tem vez e voz, a informação com precisão e credibilidade para os amigos e amigas internautas. Mas, pastor, o que é que o senhor espera dessa nova Câmara de Vereadores? Olha, o que eu vejo ali, o que eu me simpatizo muito, eu fiquei muito feliz com o doutor Gil. É um camarada que não tem falsidade, não tem as meias palavras. É um homem, como os meninos do centro dizem, o papo é reto e a ideia é uma só. É assim que os meninos falam. Então, o papo de doutor Gil é reto e a ideia é uma só. Então, ele não tem duas conversas. Então, para mim, vai ser um excelente representante, mas entrou Kaique, entrou tia Adriana. Então, entrou pessoas que eu acredito que realmente vai fazer a diferença ali na Câmara de Vereadores. Fiquei muito feliz. Tem mais pessoas, mas, assim, são pessoas que eu tenho, assim, eu acredito, assim, de estar mais juntos, que é tia Adriana, doutor Gil, Kaique, que, para mim, tem feito aí, vai fazer a diferença naquela Câmara. Como é que o senhor vê essa renovação aí
na Câmara de Vereadores? Já mostra. A verdade, os novatos que entrou aí, e você vê os velhos que entraram, foi uma vergonha. Vamos supor, não vou citar nomes, mas foi uma vergonha de votação, entendeu, velho? Então, assim, você mostra que... Passou raspando a e trave. ganhou ainda porque gastaram. Passou raspando a trave. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo hoje uma cidade madura, um povo inteligente, e está aí a rede social, o WhatsApp, o Facebook, os grupos aí, mostrando quem é quem. Então, você quer, muitas vezes, o vereador, a obrigação do vereador é fiscalizar. Eu falo que a obrigação do vereador é fiscalizar e criar projetos para ajudar o povo. E não ficar, eu acho que um vereador que fica xeretando um prefeito e concordando tudo que o prefeito faz, para mim, ali ele já não é mais, já perdeu a identidade. Ele já deixou de estar do lado do povo para estar do lado do prefeito. Mas, como eu acredito em Genival, que é um prefeito justo, então eu entendo que os projetos que vão ser criados de um lado ou de outro aí, eu tenho certeza, coisas que vão beneficiar a cidade, espero que as pessoas aprovem, porque eu tenho um doutor Gil lá dentro, que eu tenho certeza que, se for coisas erradas, ele vai falar a verdade, e eu falo para a população de Santo Antônio de Jesus para estar atento aos conselhos aí de doutor Gil, e às verdades do doutor Gil, porque é um homem de caráter. Confie nesse homem, porque esses 4 anos ele vai fazer a diferença. E eu me orgulho de ter dado meu voto para ele. Agora, o PSL, pastor Rinaldo, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, não conseguiu fazer um vereador, né? Não conseguiu. A verdade é uma só, que eu vou falar para vocês. Essa pedra foi cantada. Todo mundo dizia assim, olha, não é porque o pastor Reinaldo é melhor, é porque eu tenho um serviço prestado. Eu tenho quantos anos fazendo? 9 anos fazendo trabalho em Santo Antônio de Jesus. Entendeu? Então, eu me sinto tão humilde como qualquer um deles. Então, assim, o que eu acho que, eu não sei o que foi que iludiu, não sei o que foi que entrou na cabeça, não sei, não quero julgar nenhum deles, pelo contrário, eu quero até dizer assim, até agradeço por tudo o que aconteceu, eu não tenho um pingo de mágoa, de ressentimento, poderia estar falando mal, detonando, falar para quê? O mais certo é, a política passou, a inimizade continua, cada um com suas ideias, não tem como eu andar junto com o PSL, não existe isso, não tem como eu andar junto, então, assim, agora sim, eu posso sentar, conversar, continuar sendo amigo, porém, cada um com suas ideias e seus caminhos. Agora, que eu tenho certeza que, se eu estivesse lá, eu seria hoje um que estaria na Câmara. E não sou eu, e toda a cidade sabe disso. Não pelo meu mérito, o mérito do pastor Reinaldo, porque serviço prestado. Esse mérito é do aprisco e dos alunos do aprisco que me ajudam. Então, isso aqui é um grupo. O pastor Reinaldo não é ele. O pior erro de um líder é não ser grupo. Por que Rogério Andrade perdeu? Porque ele não é grupo. Agora, pastor, o senhor já pediu a desfiliação do PSL. Isso. Politicamente, o senhor não pretende voltar atrás da sua decisão? Não tenho condições, eu não acredito. Não só eu, mas muitos que estão lá não acreditam. Então, eu não acredito. Então, não tem como. O clima não tem como. Então, assim, politicamente não tem como. As pessoas que marchavam com o senhor nessa... Como é? 14 pessoas votaram contra mim, ou foi mais? Como é que eu vou andar? Um grupo que eu chamava de família. Não sei o porquê votou contra mim. Porque diziam que eu comia dos dois lados, que era Rogério Andrade que me dava e o outro grupo. E quando eu fui falar as verdades, mostrei, não foi aquilo, velho. Então, assim, eu não tenho como nem acreditar, nem no partido, não no grupo. Votaram porque, eu não sei, eles que podem explicar um dia, eu não sei. Agora, quando eu disse uma vez que o PSL era pequeno, aí interpretaram mal, como eu estivesse se humilhando. Mas quando eu falei o PSL era pequeno, eu estava dizendo assim, no momento da reunião, falaram assim para mim, tem uma reunião aqui para ver se o senhor fica ou não. Aí eu me senti humilhado, então ali ficou pequeno para mim. Se eu estiver mentindo, quero que Deus me castigue. Eu não tenho o hábito de humilhar dessa forma ninguém. Eu como e sento com qualquer pessoa,
E, na verdade, eu chamava o grupo de uma família. Eu falei, me sinta à vontade, porque eu acredito. E, de repente, houve um grupo, porque eu não fiquei numa reunião, porque acharam isso, aquilo. Me podaram naquele momento. Foi, e aí votaram contra mim. Então, assim, eu acho que o PSL hoje, para mim, para Reinaldo, não vou. Você não vê na rede social eu falando, detonando, falando mal. Eu não falo mal nem dele, nem da esposa dele. Não tirei um voto da mulher dele, não botei ninguém para trabalhar, para tirar. Não fiz isso. Eu acho que eu não posso jamais agir dessa maldade, pagar o mal com o mal. Não posso. Deus está vendo que eu não fiz isso. E eu não fiz isso. Então, o que eu acho é que não dá. Para mim, não tem condições de eu trabalhar junto. Por isso que a Bíblia diz, se não tiver em concordância, cada um vai trabalhar do seu lado. Então, jamais eu vou ficar na rede social criticando o presidente do partido ou o grupo. Não vou. Eu acho que cada um tem o seu rumo. Eu acho que tudo o que aconteceu, no momento eu não entendi, mas hoje eu entendo. Eu acho que o pastor Reinaldo tem a sua credibilidade, como eles também têm a credibilidade dele, porém, o PSL, para mim, morreu. Não existe Reinaldo no PSL. Conferindo a hora certa, 19 horas mais 53 minutos. Lembrando que amanhã teremos aqui a participação do médico cardiologista, Dr. Arthur Gonzalez, falando sobre a Covid-19, falando sobre diabetes, falando sobre pessoas que são do grupo de risco, enfim, vários assuntos serão abordados amanhã, inerente à Covid-19, aqui com o doutor Arthur Gonzalez, no programa Na Mira do Povo. Pastor Reinaldo, eu quero aqui agradecer a sua participação no programa Na Mira do Povo, desejar sucesso, dizer que gosto de pessoas assim, autênticas, que falam o que sente, né? Que quando colocam a situação, está colocando de coração, colocando com a alma, isso é bom, entendeu? E eu quero lhe parabenizar, dizer que as portas do programa Na Mira do Povo vão estar sempre abertas, certo? Porque, em respeito à sua pessoa, à sua sinceridade, à sua honestidade, e, em especial, ao trabalho que o senhor desenvolve aqui em nossa cidade, que é de fundamental importância para Santo Antônio de Jesus. Eu coloco, desde já, os microfones ao seu dispor para algo mais que o senhor queira acrescentar. Sinta-se à vontade. Eu que quero agradecer por essa oportunidade e dizer que o Aprisco vai continuar ajudando as pessoas e nós estamos nos preparando para, assim, matar a fome daqueles que têm fome e reforma de casas, que é esse trabalho do Aprisco, e continuar ajudando a cidade de Santo Antônio de Jesus. Então, a gente não está fazendo essa reforma tão de peso, de reforma de casa, porque eu não vou fazer uma live pedindo cimento ou bloco, nesse momento que está tudo caro, em meio às crises. Mas eu tenho certeza que o mês de janeiro ou fevereiro, assim que a coisa melhorar mais, um novo governo, a gente vai estar fazendo esse trabalho de reforma de casa, ajudando as pessoas. Nós temos um propósito de também abrir aprisco nos bairros, porque o aprisco nos bairros, com apoio do município ou de algo, talvez um estadual ou federal, temos um apoio, então a gente vai fazer um trabalho de reino nos bairros, quer dizer, pegando o traficante, levar num centro e mostrando a quase 200 pessoas, que nós estamos ampliando para 250 pessoas, e mostrando esse mal que você quer. Então, de cada traficante, a gente ganhar 1 ou 2, eu conseguir transformar 1 ou 2 ou 3, já vai ser uma grande vitória. É fazer eles dominar um bairro, mas com a mente de reino. Os adolescentes, vamos buscar esses adolescentes para Cristo. Então, com tudo isso, a gente precisa do apoio da cidade, precisa do apoio do município, precisa do apoio que nos traga esse suporte. Então, nós vamos abrir aprisco nos bairros, levando a sopa, levando o alimento, levando o esporte. Minha esposa é advogada, temos uma psicóloga no aprisco, vamos levar para os bairros. Esses bairros vão ser contemplados com aprisco, e o pouco que nós vamos fazer, tenho certeza que nós vamos estar fazendo aquilo que Deus quer. Então, eu quero dizer para a população de Santo Antônio de Jesus, quem assistir, nos ajude, ore por nós, nos dê esse apoio e nos ajude em alimentos, principalmente agora, que todo alimento para o aprisco ainda é pouco. Então, eu não estou pedindo de alimentos. Qualquer alimento, eu posso lhe dizer assim, olha, Deus vai te honrar. Semeie no aprisco com alimentos que Deus vai te abençoar. O número é fácil, posso dizer aqui? Pastor, pronto. Sinta-se à vontade. Eu quero, desde já, pedir a vocês que nos ajude com alimentos. Aquilo que Deus colocar no seu coração. O número é muito fácil, 759, olha que número fácil, 81
81828384. Esse é do no WhatsApp, ó. 81828384. Entre no nosso zap, pastor, Deus tocou no meu coração para ajudar com a cesta básica, com alimentos. E desde já, eu já profetizo uma chuva de bênção para a sua vida. E ore pela vida do pastor Reinaldo, que precisa muito da sua oração. E quem não conhece o Aprisco, vai ser um prazer ter você lá para conhecer essas pessoas. Será que o pastor Reinaldo está falando a verdade? Quer conhecer a casa de morador de rua? Ali na Quitandinha, pode perguntar a qualquer pessoa, vá lá, que você vai conhecer toda noite, tem gente dormindo lá. Quem banca isso? O dízimo meu e da minha esposa banca, é R$ 1.100, que a gente paga todo mês, e a gente ainda banca a sopa à noite e o café da manhã desses moradores de rua. Não tem nada de município, não tem nada de político, ali somos nossos. A partir de janeiro, o nosso vereador, Dr. Gil, já se comprometeu de pagar os 4 anos o aluguel da casa de morador de rua. Então, esse vereador tem que ser muito honrado. Já pensou? 4 anos deixando o pastor Reinaldo despreocupado com R$ 1.100 e usar esse dinheiro para estar salariando alguém ali, ajudando mais algumas pessoas. Dr. Gil, que Deus te abençoe. E a cidade de Santo Antônio de Jesus, muito obrigado, porque vocês acreditam no Aprisco. Que Deus abençoe a todos. Repetiu aí o número do telefone, pastor? 759, olha que número fácil, 81828384. Entre no WhatsApp e fala diretamente com o pastor Reinaldo. Que Deus abençoe. Ok, um forte abraço, nosso muito obrigado ao pastor Reinaldo do Aprisco, que você precisa conhecer, eu tenho certeza. Você, amigo empresário, né? Comerciante, você que tem condições de ajudar, como colocou aí o pastor, na cesta básica, produto de higiene, você pode ajudar, que ajude, porque tenha certeza que Deus vai te honrar, vai lhe dar em dobro. A verdade é essa, não é? Vai ficando por aqui mais uma edição do programa Na Mira do Povo, onde o povo tem vez e voz, a informação com precisão e credibilidade, voltando agora amanhã, às 19 horas. A todos e a todas, o nosso muito obrigado, que Deus, na sua infinita bondade, continue nos abençoando cada vez mais. Aqui tem pão, manteiga não.